Imagina descobrir que o vizinho quieto do apartamento ao lado vinha escondendo, por anos, uma vida paralela tão perturbadora que nem a polícia sabia direito por onde começar. Segundo investigações e registros oficiais, Jeffrey Dahmer passou mais de uma década levando uma rotina aparentemente normal em cidades do meio-oeste americano. Trabalhava, fazia compras, conversava pouco e, ao mesmo tempo, mantinha uma sequência de ataques e mortes que ninguém enxergava nem enxergava a tempo. O que me interessa neste vídeo não é repetir cenas chocantes, e sim tentar entender como essa mente chegou até esse ponto. Quais eram os conflitos internos, que fantasias ele relatava, quais sinais estavam ali e foram ignorados por família, vizinhos e autoridades. Ao longo dessa análise, eu quero que você perceba como alguns padrões de comportamento se repetem em outros casos de true crime, e por que reconhecer esses sinais cedo pode, em situações extremas, significar a diferença entre perigo e proteção. Origem do perigo, infância e adolescência. Ninguém acorda um dia e descobre que tem um serial killer morando do lado. Esse tipo de perigo vai sendo construído em silêncio. E no caso do Jeffrey Dahmer, esse silêncio começou dentro de casa. Relatos da família e de pesquisadores descrevem o Dahmer criança como um garoto, cada vez mais quieto, retraído, se observando mais do que participando. Enquanto os pais se afundavam em discussões, mudanças e afastamentos, ele se isolava. Mas aqui é importante cravar: família em crise não transforma automaticamente alguém em assassino. No máximo, cria um terreno instável onde certas obsessões podem crescer sem ninguém perceber rápido o suficiente. Uma dessas obsessões apareceu cedo. Fontes contam que Dahmer desenvolveu fascinação por ossos e carcaças de animais ao ponto de guardar restos em casa e explorar o que tinha por dentro deles. O próprio pai, Lionel Dahmer, chegou a ensinar o filho a limpar ossos achando que aquilo era só curiosidade científica. Anos depois, esse detalhe falha vira um dos pontos mais perturbadores quando se olha para trás. Na adolescência, o quadro piora. Ele começa a beber pesado muito cedo, levando álcool escondido para a escola e aparecendo bêbado nas aulas, algo confirmado por colegas e por quem estudou o caso. Ao mesmo tempo, continua isolado, acumulando comportamentos bizarros que muita gente ao redor enxerga apenas como esquisitice de adolescente. Enquanto por fora, Dahmer parecia só mais um jovem problemático, por dentro ele já estava testando limites que a maioria das pessoas nunca cruza. E é justamente nesse intervalo, entre o que o mundo vê e o que ele esconde, que a história dele começa a sair do campo do estranho e entrar de vez no território do perigo. O começo de tudo. Esse é o ponto em que tudo o que a gente viu até agora, isolamento, álcool, fascinação por ossos, comportamentos estranhos, deixa de ser só um conjunto de alertas ignorados e vira um crime de verdade. Junho de 1978. Jeffrey Dahmer tinha acabado de se formar no ensino médio. Por fora, era só mais um jovem branco de cabelo curto e óculos simples caminhando por uma estrada do interior de Ohio. Por dentro, ele já carregava há anos fantasias que misturavam controle, solidão e violência. Mas até ali nada tinha saído da cabeça para o mundo real. Naquele dia, ele cruza o caminho de Stephen Hicks, um hitchhiker de 18 anos que estava indo para um show de rock depois de aceitar carona, na estrada, perto da casa da família Dahmer. Jeffrey oferece bebida, conversa e acaba convencendo o garoto a voltar com ele para a casa, uma casa que, naquele momento, estava praticamente vazia. Segundo o próprio Dahmer contou anos depois, o plano inicial era só ter companhia por algumas horas. Mas quando Hicks diz que quer ir embora, Dahmer entra na linha que separa perigo e proteção e escolhe o lado errado. Dominado pelo medo de ficar sozinho e pelo desejo de controle, ele mata Steven ali mesmo, dentro da casa onde cresceu. Do lado de fora, o mundo segue normal. Do lado de dentro, Jeffrey Dahmer acabou de descobrir que é capaz de fazer exatamente aquilo que vinha ensaiando em silêncio há anos. E a partir desse momento, não existe mais volta. Mesmo que o próximo corpo demore quase uma década para desaparecer. 9 anos no escuro. Depois daquele dia, em Bath Township,
Jeffrey Dahmer não vira manchete, não vira alvo de investigação, não vira nem sequer suspeito. O primeiro homicídio dele desaparece como se fosse só mais um desaparecimento trágico, entre tantos outros que nunca chegam à solução. Nos anos seguintes, a vida dele parece andar, mas sempre torta. Ele tenta a faculdade e não consegue ficar. Entra para o exército, é treinado como médico de combate, mas é dispensado poucos anos depois por causa do álcool, porque a bebida continua falando mais alto do que qualquer carreira ou disciplina. Look at me when I'm talking to you, Private. You're a disgrace to this unit. We're sending you home. Quando volta para casa, não encontra um recomeço. Encontra mais problemas com bebida, pequenos delitos, comportamento descontrolado. A família tenta uma última carta: mandar Jeffrey morar com a avó em Wisconsin, na esperança de que um ambiente calmo, uma figura religiosa e uma rotina mais simples consigam segurar alguém que, na prática, já tinha cruzado a linha há muito tempo. É só em 1987, quase 9 anos depois do primeiro homicídio, que esse perigo volta a sair completamente do controle. Agora adulto, frequentando bares em Milwaukee e vivendo uma vida dupla, Dahmer vai encontrar outra vítima em um quarto de hotel. E a partir daí, o intervalo entre um corpo e outro nunca mais vai ser tão longo. A mala no porão da avó. Jeffrey chega em casa de madrugada, carregando a mala pesada que saiu do hotel. A fachada é a mesma casa de subúrbio de sempre. Grama aparada, varanda simples, luz do hall acesa. Lá dentro, a avó está dormindo. Não há grito, não há briga, não há nada fora do lugar. Só o som discreto das rodinhas da mala raspando no piso até a porta que leva ao porão. Ele desce as escadas estreitas com cuidado, como se não quisesse acordar ninguém. O porão é um cenário comum: piso de concreto, paredes de tijolo, uma bancada com ferramentas, caixas empilhadas, produtos de limpeza. No meio desse ambiente doméstico, a mala parece ainda mais fora de lugar, estacionada sozinha no centro do chão. Ali embaixo, longe dos olhos da avó, Dahmer vai cruzar outra linha. Aquele porão de casa de família, onde antes só se guardava tralha velha, vira o primeiro laboratório silencioso dele. A partir desse corpo, e depois de mais 3 homens levados para ali, ele aprende a esconder, dissolver, apagar qualquer rastro, enquanto, no andar de cima, a rotina da casa continua como se nada estivesse acontecendo. Do apartamento 213 ao fim. 1990. Jeffrey Dahmer sai da casa da avó e aluga o apartamento 213 nos Oxford Apartments 924 North 25th Street, Milwaukee. Prédio comum de subúrbio pobre, aluguel barato de $225, paredes finas, vizinhos barulhentos. Ele trabalha de dia na fábrica de chocolate Ambrosia, embrulhando doces para crianças. À noite, transforma aquele espaço apertado num inferno particular. De 1990 a 1991, 11 homens entram naquele apartamento 213 e nunca saem vivos. Lá o ciano de 14 anos escapa 2 vezes algemado, nua, drogado, e 2 vezes a polícia devolve pro Dahmer, acreditando ser namorado brigando. Cabeças na geladeira, esqueletos pendurados no armário, corpos dissolvendo em barris de ácido da fábrica, polaroids em gavetas mostrando cada etapa do pesadelo. 28 de julho de 1991. Tracy Edwards, 32 anos, musculoso, tatuado, consegue escapar pela porta do 213 com uma algema pendurada no pulso. Corre pela rua Oxford, gritando por socorro, olhos arregalados de terror. 2 policiais, Robert Gabrish e John Balcerzak, o encontram. Tracy aponta para o prédio. Ele tem facas. Ele vai me matar. Os policiais batem na porta do 213. Dahmer abre calmo, óculos tortos, camiseta suja, cheiro forte de podridão vazando do apartamento. Os policiais entram e Hollywood explode. Cabeças humanas no fundo da geladeira, crânios na cômoda, braços e pernas em plástico no armário, barril de ácido borbulhando no canto da sala. 84 fotos Polaroid em gavetas, catalogando o horror. Eu fiz tudo isso, confessa Dahmer. Condenado por 15 assassinatos, julgados são
recebe 957 anos de prisão perpétua. Em 28 de novembro de 1994, na prisão de Colômbia, é espancado até a morte com uma barra de ferro por Christopher Scarver, outro preso. O canibal de Milwaukee morre aos 34 anos. O prédio 924 North 25th Street é demolido em 1992. Hoje é um terreno vazio. 17 vidas, 13 anos, um apartamento comum. Jeffrey Dahmer provou que o monstro não precisa de garras ou presas, só de oportunidade. E ninguém viu até ser tarde demais. Apartamento 213, Milwaukee.